Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, nos apresenta uma das cenas mais marcantes da vida pública de Jesus. Ele leva os seus discípulos a uma região chamada Cesareia de Filipe, um território pagão, repleto de imagens de falsos deuses. É ali, no meio de tantas vozes confusas do mundo, que Jesus faz uma pergunta profunda e pessoal. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem com aquilo que escutavam entre o povo. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. É interessante notar que todos esses nomes são de grandes figuras da fé judaica. João Batista era o profeta do arrependimento. Elias, o grande profeta esperado para o fim dos tempos. Jeremias, o profeta da aliança. Ou seja, a multidão via em Jesus alguém importante, alguém santo, mas ainda assim não o reconhecia plenamente. Essa resposta mostra como muitas vezes as pessoas querem encaixar Jesus em categorias humanas, compará-lo com grandes homens do passado, mas ainda não o conhecem de verdade. Então, Jesus volta-se diretamente para os seus discípulos. E aqui, a pergunta se torna pessoal, íntima, decisiva. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que atravessa os séculos e chega hoje até você, agora, enquanto ouve esta mensagem. Não se trata mais do que o mundo diz ou da opinião de terceiros. Trata-se do que você acredita. Qual é o lugar de Jesus na sua vida? Pedro, movido pelo Espírito Santo, responde com uma fé clara e firme: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é mais do que palavras bonitas. É uma declaração de fé. É o reconhecimento de que Jesus não é apenas um profeta, mas o ungido de Deus, o Salvador prometido, o Filho eterno do Pai. Pedro vê com os olhos da fé o que outros não veem. E a resposta de Jesus a Pedro é cheia de significado. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus nos mostra que essa fé verdadeira não nasce apenas do raciocínio humano, mas é dom de Deus. A fé é uma revelação que vem do alto, uma luz que o Pai acende no nosso coração. E é essa fé que transforma Simão em Pedro. Uma nova identidade, uma nova missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui está o fundamento da nossa fé católica. Jesus institui a igreja sobre a rocha da fé de Pedro. Ele dá a Pedro e a seus sucessores a missão de guiar o povo de Deus com autoridade. Por isso, o Papa é chamado de sucessor de Pedro, o vigário de Cristo. Jesus continua: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essas chaves representam autoridade espiritual. É Jesus quem confere a Pedro. E por meio dele a igreja,
O poder de ligar e desligar, de perdoar os pecados, de ensinar com fidelidade a doutrina, de conduzir os fiéis no caminho da salvação. Mas voltemos à pergunta: e você? Quem diz que Jesus é? Essa pergunta não é teórica. Ela exige uma resposta prática com a vida. Se eu digo que Jesus é o Filho do Deus vivo, então ele deve ser o centro do meu dia, o sentido das minhas escolhas, o norte da minha caminhada. Não basta dizê-lo com os lábios, é preciso reconhecê-lo com as obras, com a vida inteira. Muitos hoje ainda veem Jesus como alguém importante, um mestre, um revolucionário, um sábio, mas poucos o reconhecem como o Senhor, o Salvador, o Messias. Essa é a diferença entre ter uma religião de aparência e ter um encontro real com Cristo vivo. Pedro, com todas as suas fraquezas, foi escolhido por Cristo porque teve fé, e essa fé não o fez perfeito de imediato, mas o colocou no caminho da transformação. O mesmo acontece conosco. Jesus nos chama, nos pergunta, nos forma e nos confia uma missão. Hoje o mundo precisa de pessoas que tenham a coragem de responder como Pedro, que em meio às vozes confusas do mundo, as ideologias, os ídolos modernos, as falsas promessas, saibam reconhecer a única verdade que salva. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que essa confissão brote também do nosso coração. Que o Espírito Santo nos revele, como revelou a Pedro, a verdadeira identidade de Jesus. E que essa fé nos transforme, nos dê coragem, nos una à Igreja e nos leve a viver em comunhão com o reino dos céus. Amém.